conceito clássico do Código Civil italiano, ainda prevalecente entre nós, não há a menor dúvida de que o pacto antinupcial tem natureza de contratos. Muito bem, se tem natureza de contrato, aplicamos para o pacto antinupcial 5 princípios: autonomia privada, no caso brasileiro, boa-fé objetiva, função social do contrato, força obrigatória e relatividade dos efeitos res inter alios. São as regras, os princípios que aplicamos, portanto, para o pacto antinupcial. Muito bem. Trago aos senhores um julgado que acredito que vai trazer uma perplexidade a muitos, julgado pouco comentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um senhor já com problema de saúde casa-se com uma mulher sem imposição do regime de separação obrigatória, uma mulher de mesma idade, e se casa depois de um namoro de 8 meses. O casamento dura 8 meses. Ele falece. E o casamento foi celebrado pelo regime da comunhão universal de bens, por escolha de ambos os cônjuges. Não havia nenhuma interdição, pessoas adultas, capazes, com idade próxima. Aliás, já se conheciam há muito tempo. Um dos herdeiros ingressa com uma ação para afastar os efeitos do pacto antinupcial, o que é concedido em antecipação de tutela e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acompanhe comigo a leitura dessa parte do julgado. Tutela antecipada que suspendeu os efeitos do pacto antinupcial firmado entre as partes, manutenção. Como qualquer negócio jurídico, está sujeito o pacto antinupcial a requisitos de validade e deve ser iluminado e controlado pelos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Não se alega coação e nem vício do consentimento, mas nulidade do pacto por violação a princípios cogentes que regem os contratos. Pressupõe o regime da comunhão universal de bens a comunhão de vidas a justificar a construção de patrimônio comum afora as exceções legais. O litígio entre o casal que desdobrou para os autos do inventário da genitora da autora e a significativa mutação patrimonial, fundada em casamento de curtíssima duração, autoriza a suspensão dos efeitos do pacto antinupcial. Não há como nessa sede acatar os argumentos do recorrente acerca de violação a direito adquirido ou exercício regular de direito, pois o que por ora se discute é a validade do negócio com base nos princípios. Minha opinião, pelo meu volume 3, julgado perfeito. Pelo meu volume 5, um desastre. E quero ouvir a opinião dos senhores ao final do painel. Existem outros julgados na mesma linha, inclusive do TJ do Rio Grande do Sul, do Brasil. Aliás, julgados recentes que dizem o seguinte: quando alguém se casar por comunhão universal, suspeite, deve ter algum problema. Eu mesmo atuei em um caso de parecer jurídico ano passado em que utilizei essa argumentação de um casamento de um rapaz novo com sérios problemas psicológicos que de repente apareceu casado com a enfermeira pelo regime da comunhão universal, logo após o falecimento do pai, de quem ele recebeu uma herança de 10 milhões de reais, 3 milhões de euros. Não cabe nenhum enquadramento como erro, não se anula casamento por dolo, não há enquadramento no casamento nulo ou anulável, porque incapacidade não há nem impedimento matrimonial, ao passo que a única saída para o parecer foi o desenvolvimento da mesma tese. Quero ouvir, ao final, a opinião de todos, porque é um caso complicado. Sinto seduzido pela tese no plano do direito contratual, mas incomodado pela tese no âmbito do direito de família. Superadas essas questões, eu gostaria de trazer... Quanto tempo tem, professor Simão? 15 minutos. Gostaria de trazer também para debate algumas questões relativas pontualmente à matéria contratual dentro do direito de família. Faço aqui inicialmente uma homenagem ao professor Maurício Bunazar, que meu ex-aluno, nosso brilhante ex-aluno, pupilo do professor Simão, que ontem fez uma grande exposição a respeito desse tema da outorga conjugal, mas gostaria de trazer para o debate novamente um tema que ele acabou não abordando. O nosso Código Civil, quando ele traz a exigência de outorga conjugal, ele traz uma exceção,
regime da separação absoluta. No regime da separação absoluta, como está escrito no artigo 1647, não há necessidade da outorga conjugal. E a dúvida? Qual regime é esse? Afinal de contas, nós temos o tratamento ou da separação obrigatória, aquela imposta por lei, ou a separação convencional por pacto antinupcial. Não temos dúvida no Brasil que a separação convencional é uma separação obrigatória. Nada se comunica. Porém, é uma separação absoluta. Nada se comunica. O problema está na separação obrigatória. A separação obrigatória, imposta por lei, seria uma separação absoluta? Tudo depende, no Brasil, de uma interpretação que se faz quanto à súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que é de 1964. Uma primeira corrente, liderada por Silvio Rodrigues, José Fernando Simão e Francisco Carrari, entende que a súmula não tem mais aplicação. Não tendo mais a súmula aplicação, na separação legal também haveria uma separação absoluta. Porque essa súmula estabelece a comunicação dos bens havidos durante o casamento, na separação obrigatória. Se há comunicação dos bens na separação obrigatória, e se essa súmula não se aplica, portanto não há comunicação, haveria uma separação absoluta. A segunda corrente, a qual me filio, afirma que a súmula não está cancelada. Ela ainda tem aplicação com base na vedação do enriquecimento sem causa. Ou seja, os bens que foram adquiridos durante a separação absoluta, esses bens serão divididos. Nesse sentido, professora Gisela Deronaca, Rolfo Madaleno, Maria Helena Diniz, Silvio Venosa, Maria Berenice Dias, Paulo Lobo, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenwald, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, no caso nosso Pamplona do Brasil. Essa corrente acabou sendo a majoritária. Aliás, eu gostaria aqui de fazer minha homenagem também ao IBDFAN e dizer para os amigos portugueses que dos 10 principais manuais e obras que nós temos no Brasil em Direito de Família e Sucessões, 8 ou 9 são os mais lidos do Brasil, mais lidos e mais citados, 8 ou 9 são de autores que fazem parte do IBDFAN.